Você já parou para pensar o que acontece quando a justiça dos homens entra em conflito com a justiça de Deus? E mais ainda, já imaginou o que ocorre quando uma autoridade decide ignorar os princípios do céu e impõe sua própria verdade sobre o povo? Hoje, vamos falar de algo que está acontecendo diante dos nossos olhos, mas muitos não querem enxergar. Há 3 revelações importantes sobre o julgamento divino diante da corrupção das autoridades humanas, e a primeira delas vai te fazer repensar o verdadeiro papel de quem está no poder. Este é o Justiça Divina, um espaço em que a Bíblia não é decorativa, mas fundamento. Um lugar onde não se teme denunciar, porque o compromisso é com a palavra e não com o mundo. Se você busca enxergar além das aparências, e sente que a justiça dos homens tem falhado gravemente, esse canal é para você. Curta agora se você crê que a justiça do céu é maior do que qualquer tribunal humano. E comenta aqui, você acha que Deus vai deixar isso passar impune? A primeira revelação é clara: Deus não reconhece como autoridade aquele que distorce a verdade. Não importa o título, a toga, o cargo ou o poder. Quando alguém se coloca acima da verdade, está se opondo ao próprio Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos de líderes que caíram justamente por isso. Faraó, Nabucodonosor, Herodes, todos eles se exaltaram, e todos foram derrubados pela mão do Altíssimo. Esse padrão não mudou. E se engana quem pensa que Deus não age mais assim. A diferença é que agora a queda é mais silenciosa, mas tão destrutiva quanto. A reputação apodrece, a autoridade se desintegra, e o nome que antes impunha respeito passa a ser lembrado com vergonha. Deus sabe como derrubar os que se exaltam. Há algo profundamente espiritual no ato de julgar. Quando um homem julga com justiça, ele se alinha ao céu. Mas quando julga com mentira, se torna réu diante de Deus. O problema é que muitos hoje se escondem atrás da lei para violar os princípios da própria lei divina. Eles vestem a toga da moralidade, mas por dentro estão apodrecidos de vaidade, ganância e arrogância. Vamos lembrar do rei Saul. Escolhido pelo povo, bonito, imponente, mas que se perdeu porque quis agradar a si mesmo em vez de obedecer a Deus. Ele usou a autoridade para fins próprios. E o resultado? Foi rejeitado. Deus retirou dele o espírito, e sua ruína foi progressiva e humilhante. A justiça de Deus não brinca. Agora veja, quando um juiz se torna ativista, ele já deixou de ser juiz. Porque a balança que ele deveria carregar agora está inclinada. E Deus odeia balanças desonestas. Isso está em Provérbios. Uma justiça corrompida é uma abominação aos olhos do Senhor. E o silêncio da sociedade diante disso se torna uma cumplicidade coletiva. No tempo do profeta Isaías, Deus já dizia: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um ama o suborno. E o que aconteceu? O juízo veio. Jerusalém foi tomada. Porque quando o altar se mistura com o trono e a verdade é vendida, Deus levanta sua mão. Não há sistema que aguente o peso da verdade ignorada. Mas talvez você pergunte: e por que Deus ainda não agiu? A resposta é simples e dura: porque Ele é longânimo, mas não é omisso. O juízo de Deus pode tardar aos olhos humanos, mas nunca falha. É só lembrar de Sodoma. As cidades pareciam inabaláveis, até que o céu decidiu intervir. E quando Deus intervém, Ele não pede permissão. A segunda revelação importante sobre esse tema é essa: Deus sempre avisa antes de julgar. Ele levanta vozes, profetas, sinais. Nada é por acaso. A palavra está sendo anunciada. Quem ouve, se posiciona. Quem ignora, será cobrado. Ninguém poderá dizer que não sabia. Você está ouvindo até aqui? Então aproveita e curta esse vídeo agora. Isso ajuda a palavra a chegar em mais corações. E comenta: você acredita que estamos vendo os sinais do juízo de Deus se aproximando? Voltando ao nosso ponto, quando os profetas se calam, as pedras clamam.
Mas sempre haverá alguém que Deus usará para denunciar o erro. João Batista foi essa voz. Ele não teve medo de apontar o pecado de um rei. E pagou com a vida. Mas sua voz ecoa até hoje. Deus honra quem não se vende. E é exatamente por isso que o juízo é inevitável. Porque quando os alertas são ignorados, a única resposta restante é o fogo do céu. Não no sentido místico, mas no sentido do colapso total. Sistemas caem, alianças se rompem, estruturas desmoronam. Porque foram construídas sobre a mentira. E agora chegamos à terceira revelação, a mais importante de todas: Deus cobra mais de quem sabe mais. Se você tem conhecimento, se você tem posição de influência, se você poderia ter impedido o erro e não o fez, o peso do julgamento sobre você será maior. Jesus disse isso claramente: a quem muito foi dado, muito será exigido. Isso não é simbólico. É literal. E esse é o maior problema dos nossos tempos. Muitos que sabem o certo estão calados. Muitos que poderiam denunciar, se omitem. Muitos que conhecem a palavra preferem o aplauso do sistema. E isso é traição. O céu não esquece quem trai o reino. É hora de acordar. Deus não está indiferente. Mas Ele quer ver quem se posiciona. Quem abre a boca. Quem diz, chega. Porque uma fé que não enfrenta o erro é só religião. E a religião sem verdade é idolatria. Se até aqui isso fez sentido para você, comenta agora. O que você faria se tivesse a chance de corrigir algo errado? Você falaria? Você enfrentaria? Ou continuaria calado? Estamos vivendo o tempo da separação entre os que servem a Deus e os que só usam o nome dele. E Deus está pesando as intenções. Ele não olha só o que se diz em público. Ele sonda o coração. Por isso, não se iluda com a aparência da justiça humana. A verdadeira justiça é reta, pura, não faz acepção. E não se curva a interesses. A justiça de Deus virá. E quando vier, não haverá toga, nem título, nem argumento que possa escapar do olhar dele. Encerramos esse vídeo com esse lembrete: a justiça do céu é santa. E não será corrompida. Que possamos estar do lado certo antes que o juízo se manifeste. Porque quando o céu fala, toda a boca se cala. E a verdade reina, com ou sem aplausos. Compartilhe esse vídeo se você acredita que o céu está prestes a agir. E não esqueça de deixar seu comentário, porque sua voz pode ser o despertar de alguém que ainda está dormindo. Justiça divina, onde a palavra não se cala.